Fala pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, sou o Rafael, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária, e novamente o rolê foi aqui na cidade. Hoje eu resolvi sobrevoar a Ponte de Ferro, que liga o estado de São Paulo ao estado de Minas Gerais, passando pela cidade de Igarapava, aqui no estado de São Paulo, e chegando à cidade de Delta, lá no estado de Minas Gerais. E falar um pouco para vocês a respeito dessa ponte e dos arredores aqui dela, que tem bastante coisa interessante. Essa ponte ela foi construída pela Mogiana, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, e foi inaugurada em 1915, mas com alguns problemas. Enquanto ocorria a construção desta ponte, ocorreram também os eventos da Primeira Guerra Mundial, e por conta disso, a empresa que estava fazendo a montagem dessa ponte decidiu deixar de importar esse aço que era utilizado nas estruturas maiores aí da ponte lá da Alemanha e passou a importar esse aço lá da Inglaterra. E assim houveram algumas pequenas mudanças no projeto. Essa ponte, na qual a gente está passando aqui dentro agora, ela foi palco para vários conflitos, Revolução Constitucionalista ali de 1932. E, inclusive, se algum dia tiver a oportunidade de passar por ela e prestar bastante atenção, você consegue perceber marcas de disparo, furos de bala na ponte, na estrutura da ponte. Ao redor da ponte, nós temos alguns pontos importantes aqui também para a nossa região, como é o caso da usina hidrelétrica. Essa ponte, além disso, fica bem ao lado da ponte que citei para vocês na semana passada, lá da rodovia Anguera, que também liga os estados de São Paulo e Minas Gerais. Agora, sobrevoando aqui, nós podemos ver uma tentativa da gestão anterior de transformar esse lugar num ponto turístico. Então a gente pode ver que existe uma lagoa, existem locais cobertos aí para você fazer um churrasco, mas que infelizmente está tudo interditado por conta de protocolos ambientais, documentos que deveriam existir e não existem. O próprio licenciamento ambiental dessa área não foi feito de maneira correta, então ela se encontra interditada. E no meio desse mato existe aí, em verde, que nós vamos passar por cima agora, o Memorial da Revolução Constitucionalista de 1932, que lá a gente vai encontrar várias peças da época, vários documentos da época, mas que também não está aceitando a visitação por conta da tramitação, né, da legalidade desse local. Então vocês podem ver que, por mais que haja intenção da gestão de cuidar desse lugar, manter o mato baixo, mas esse trabalho, infelizmente, ele é feito uma vez ao ano só e 90% do tempo isso se encontra debaixo do mato. Fora o fato de que a maior parte desses quiosques que existem aí foram saqueados, foram quebrados, o pessoal está removendo telha. Esse prédio aí no qual nós estamos passando em cima agora é o memorial, que infelizmente não está aceitando visitação. Outro ponto muito conhecido, por mais que esteja interditado, é a prainha de Igarapava, que é um banco, nada mais é do que um banco de areia ali em cima de uma laje de pedra, e como a água do rio ela tá bem clara, que não é comum, tá? A água do Rio Grande fica clara desse jeito, eu até tô me impressionando, que tá muito clarinha, tá muito bonitinha a água do Rio Grande. O pessoal vem para ir para nadar, para fazer churrasco, para pescar. É um lugar onde se reúnem muitas pessoas, tanto de Igarapava quanto de Delta, tá? E seguindo ali no sentido oeste da ponte, no sentido leste, perdão, da ponte de ferro, nós encontramos a usina hidrelétrica de Igarapava, que tem uma curiosidade muito legal. A usina hidrelétrica leva o nome de Igarapava, mas a eletricidade dela, a eletricidade que ela produz, não é consumida nem por Igarapava, nem por Delta, nem por nenhuma cidade aqui em volta, já que o território todo dessa usina, ele pega Igarapava, pega Delta, Conquista, que é uma cidade mineira também, pega o condomínio Águas de Ribalta, que é um condomínio pertencente à cidade de Delta, e essa energia não fica aqui, essa energia ela é vendida para um consórcio que vai atender empresas como Alcoa, Nexa, a própria Gerdau, que é uma empresa gigantesca. Então fica aí essa curiosidade a respeito da usina hidrelétrica de Igarapava. Além disso, outro ponto engraçado é que, se vocês olharem o desnível da barragem, ele não é muito grande. A barragem da usina hidrelétrica de Igarapava, ela não tem uma contenção com uma grande altura, até porque
As turbinas que foram utilizadas na sua construção, que ocorreu ali de 1940 até finalzinho de 1990, quando ela foi inaugurada, eram o suprassumo da tecnologia da época, que eram as turbinas do tipo bulbo. Para quem não sabe, essas turbinas elas são como um cartucho. E esse cartucho, ele permite que você tenha uma menor queda de água para poder produzir eletricidade, e além disso, permite que você tenha uma maior facilidade na manutenção, já que você consegue remover um destes para manutenção preventiva e deixar os outros funcionando, sem ter que parar a usina. Então, isso é muito interessante. Além disso, como eu vim falando para vocês que a água está muito clara esse ano, a gente consegue notar no fundo do rio, enquanto a gente passa aí por cima dele, as lajes de pedra, que são numerosas. E uma curiosidade interessante do ponto de vista ambiental: o Rio Grande, na altura da cidade de Igarapava e Delta, que vai até ali a usina Junqueira, já foi ponto de intensa exploração da remoção de areia. Então a gente pode notar que já não existem mais bancos de areia no fundo, porque esses bancos de areia já foram explorados. E como nós temos a usina hidrelétrica, né, o reservatório da usina hidrelétrica, a montante desse ponto que eu estou mostrando para vocês seria a montante antes desse ponto, acima desse ponto que eu estou mostrando para vocês, a passagem, né, de areia para que ocorra a sedimentação e que ocorra a formação de novos bancos de areia, ela ocorre de maneira muito lenta, tá? Então isso é mais uma curiosidade. Tempos atrás aí, quem é mais velho, quem tá aqui há mais tempo lembra e comenta também com a gente que tinham muitas dragas que trabalhavam aqui ao redor desse trecho do Rio Grande. E por isso, quando a gente olha lá de cima com água clara desse jeito, é possível notar que não há mais muitos bancos de areia, só as lajes mesmo de pedra, e que formam essa vista linda que eu estou mostrando aí para vocês agora. Outra curiosidade, mas agora a respeito da ponte de ferro, é que até 1979 ela foi exclusivamente ferroviária. Então, no vídeo passado eu mostrei para vocês a locomotiva que trabalhava lá na usina Junqueira, que a gente consegue ver bem distante aí, distante por conta da distância focal do drone, mas não é uma distância muito longa. Do ponto que eu estou aí voando o drone até a usina Junqueira, até a Ponte Nova, são cerca de 3, 4 quilômetros no máximo. Então é tudo muito pertinho. E voltando ao que eu estava falando, de 1915, da inauguração da Ponte de Ferro, de 1915, da inauguração da Ponte de Ferro, até 1979, essa ponte ela foi exclusivamente ferroviária. Ela movimentava insumos, ela movimentava grãos, ela movimentava todo tipo de cultura que é cultivada aqui na região e fazia essa transposição entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, inclusive da usina Junqueira, que até 2001, essa ponte que eu estou mostrando aí para vocês agora, que é a ponte que liga a rodovia Anhanguera até a BR-050, que corta todo o estado de Minas Gerais, ela não existia. Ela começou a ser construída no comecinho da década de 90 e foi entregue em 2001. Então, antes dessa ponte, a principal maneira de se atravessar entre os estados, por mais que fosse uma ferrovia, era pela ponte de ferro. Olha que engraçado. Então, pessoas de bicicleta, tem muitas fotos, mas infelizmente a biblioteca daqui de Igarapava, que é quem detém esses arquivos históricos, ela está fechada e já tem algum tempo. E esses arquivos não foram digitalizados. Então eu queria mostrar para vocês aí fotos de pessoas passando de charrete, pessoas passando a pé de bicicleta, fotos muito antigas em cima dessa ponte de ferro. Fico aqui, deixo vocês com o restinho do vídeo, agradeço a todos que passaram por aí e peço a vocês que deixem sugestões de lugares para que a gente possa visitar, seja aqui em volta do nordeste do estado de São Paulo ou até mesmo fora do estado de São Paulo. Gostaria de dicas, gostaria de conhecer mais locais e conto com vocês aí para me ajudar.